Mais uma aula de física do primeiro ano. Hoje vamos trabalhar a cinemática, movimento é relativo. O que quer dizer esse movimento é relativo? Então, o que é o movimento relativo? O movimento é relativo porque ele depende do referencial adotado. Então, nessa imagem aqui, a gente vê duas pessoas em um carro e duas pessoas, uma mulher com uma criança, na calçada. Então vejamos o que está acontecendo aqui. Ó. Quem é que está em repouso, quem é que está em movimento? Teoricamente, quem deveria estar em repouso é a mulher mais a menina, porque estão parados na calçada. Mas isso vai depender de quem? Porque para a física, o movimento, um corpo vai estar em movimento quando ele se distancia, quando ele está se distanciando um do outro. Então assim, ó, o garoto e o senhor dentro do carro, para a física, eles estão em movimento em relação a mulher e a criança, porque eles estão se distanciando do outro. Mas, por exemplo, se eu for adotar o referencial, o carro, eles estão em repouso, porque eles não estão se distanciando do carro. Então, para a física é isso. Referencial, movimento relativo, quer dizer que se um corpo só está em movimento, se ele estiver se distanciando um do outro. O que é o ponto material e o que é o corpo extenso? O ponto material é quando o objeto no fenômeno é muito pequeno em relação ao outro. Então vejamos aqui nessa imagem. Aqui nós temos uma cidade. Nós temos aqui uma cidade A. E aqui nós temos uma cidade B. Aí nós temos aqui um carro. Vamos supor que esse carro tenha 3 metros. Então nesse caso aqui o carro ele é considerado um ponto material. Por quê? Porque as dimensões do fenômeno são muito diferentes, ou seja, a distância, vamos fazer uma comparação, a distância da Ubatuba ao tabuleiro é aproximadamente 15 km. Então se a gente for ver o tamanho do carro em relação à distância de Adrianópolis para Ubatuba, o carro ele é muito pequeno, então digamos que ele é considerado aqui um ponto material, que ele é muito pequeno em relação à distância. Já nesse outro exemplo, esse mesmo carro ele está dentro de uma garagem. Nesse caso, o tamanho dele não é tão diferente do tamanho da sua garagem. Então, nesse caso aqui, o carro vai ser considerado como corpo extenso. Ou seja, as dimensões envolvidas no fenômeno não são tão diferentes. Ponto material tem que ser muito diferente e corpo extenso não pode ser muito diferente. Então, o carro ele tanto pode ser um ponto material, dependendo do que ele está sendo comparado, como também pode ser um corpo extenso. Então, isso é a nossa aula de hoje.